O que é incluir? Documentário Somos Capazes. Imagens de estudantes com deficiência na escola e na APAE. Como você vê as pessoas com deficiência? Peça teatral com cegos. Você faz parte da verdadeira inclusão? A educação é o caminho para promover transformações. É através dela que o indivíduo se insere na comunidade, entendendo assim a importância das diferenças. Este documentário tem o objetivo de trazer ao público realidades de pessoas com deficiência da rede de ensino de Dois Irmãos. A partir de histórias de estudantes e suas famílias, mostraremos exemplos inspiradores de que sim, somos capazes de ser protagonistas de nossa história. Imagem aérea da cidade. A rede de ensino de Dois Irmãos conta com mais de 200 alunos com diagnóstico, que representam os mais diversos tipos de deficiência. Eu sou Anderson Gilke, formando em jornalismo, um dos diretores e o narrador deste documentário. Anderson tem cabelos bem curtos. Seus olhos são castanho claro. Ele está sentado em uma praça com bastante vegetação ao fundo. Eu sou cego e eu percebo que falta muita informação para as pessoas da questão da inclusão. Eu percebo que quando eu converso com as pessoas no dia a dia, ou quando eu vou em escolas conversar com crianças, com adolescentes, eu percebo que as pessoas às vezes não têm a mínima informação de que sim, mesmo a pessoa sendo deficiente, ela é capaz. E a gente quer mostrar aqui que a pessoa pode sim ser deficiente, pode ter sonhos, pode realizar os seus sonhos, pode estar onde quiser estar e pode ser o que quiser ser. Gabriel tem cabelos e olhos castanhos. Ele realiza atividades educativas envolvendo jogos de montar sob a orientação do monitor Hipólito. Hipólito é um homem magro de barba curta e usa uma boina verde na cabeça. Ele está sentado na sala dos professores. A função do monitor vem, no meu entendimento, do que eu percebo do dia a dia, de conseguir acessar o estudante, algo que a professora ou o professor não vai conseguir fazer junto da turma, né? Tanto às vezes de ter que sair da sala com o estudante, dar uma volta com ele, trocar uma ideia do lado de fora, de entender melhor os hábitos dele e seus jeitos e suas necessidades, né? Então, o monitor educacional atua muito nisso, né? De dar atividade adaptada e que está muito mais, uma carga horária maior com esse estudante do que às vezes pensando em séries iniciais, que são vários professores, que ficam às vezes um período por semana, né? A gente já fica 40 horas com o estudante. Evelyn Nais é monitora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Primavera e encontra na profissão sua maneira de fazer a diferença. Evelyn tem olhos castanhos. Ela usa 2 tranças no cabelo. Ela está sentada em uma sala de aula com quadro branco ao fundo. Eu penso que ser monitora é uma profissão assim que a gente consegue dar um olhar mais afetuoso, com mais cuidado para os nossos alunos. Eu sempre me identifiquei com criança, acho que eu sou muito amorosa e esse lado em mim grita mais alto do que em si os ensinamentos, não que a gente acaba não ensinando os alunos a aprenderem certas coisas. Tem muitos que a gente sabe que a realidade em casa é diferente, então dentro da escola eu procuro trazer eles mais perto de mim sempre o que eu puder e quanto mais eu puder acolher, dar carinho. Anderson. O monitor ele é fundamental para os estudantes com deficiência, tanto que é obrigatório, né? Eu, por exemplo, cego, eu ficava na sala de aula com os colegas ditos normais, mas o professor Dorival ficava do meu lado. Então, por exemplo, quando tinha matéria no quadro, o professor escrevia para os alunos escreverem no caderno, ele me ditava. O professor entregava um xerox, o professor Dorival já tinha transcrito isso para o Braille e trazia para mim. O professor explicava uma conta matemática no quadro, ele ficava do meu lado e explicava aquilo que estava sendo escrito ali no quadro. Então, o monitor é fundamental para o progresso da criança, do estudante com deficiência na escola. Jaime Dias Magalhães Neto é jornalista e participa da produção do documentário como assistente de direção e roteirista. Nascido com glaucoma congênito, ele sempre teve de lidar com a baixa visão e hoje se aporta da profissão para retratar histórias sobre inclusão.
Jaime tem cabelos castanhos curtos e usa óculos. Ele está sentado em um parque com bastante árvores ao fundo. Eu estudei na rede estadual praticamente 20 anos atrás, né? E eu não tinha monitor. Eu tinha um apoio para recursos, então eu recebia livros ampliados, eu recebia provas ampliadas, mas na sala de aula eu tinha a mesma experiência dos outros alunos típicos. Então a minha dificuldade, basicamente, como eu tenho baixa visão, eu não tenho cegueira total, a minha dificuldade basicamente era no quadro. Do quadro eu não enxergava nada. Quando o professor explicava alguma coisa, eu prestava muita atenção no que o professor explicava. Na maioria das vezes eu conseguia entender. A única dificuldade que eu tinha mais era para copiar, então eu tinha que pegar emprestado as cópias que algum outro colega fazia. E às vezes até os próprios colegas copiavam para mim, né? Então sempre tinha alguém que aceitava, além de copiar para si próprio, copiar para mim também, né? Ou às vezes tinha, dependendo do professor, o professor ditava. Aí o que ele passava no quadro ele ditava, mas também, como a minha escrita era um pouco mais lenta, o processo de ditado nem sempre funcionava, né? Dorival Elvanger é professor e atua como monitor, já tendo trabalhado na área da inclusão em diversas escolas, tanto da rede municipal como da rede estadual da cidade. Dorival tem cabelos castanhos e usa um relógio no pulso direito. Ele está sentado em um museu. Era bem difícil, era tripas coração, né? Tu tinha que te virar para fazer a produção dos materiais, não é como hoje em dia. Hoje tem mais recursos, né, que a gente pode trocar experiências com o professor, às vezes a disciplina, para explicar e a gente ter uma noção junta de como a gente pode adaptar esse tipo de materiais. Por exemplo, já existem tabelas periódicas em braille, átomos em braille. Se não tem, a gente cria, né? A gente pode usar vários recursos, né, para fazer uma montagem de um átomo, por exemplo, né? Jaime. Hoje eu faço tudo no computador, né? Computador, celular, então tem os leitores de tela. É basicamente o que eu uso de tecnologia no computador e celular. Eu uso o leitor de tela, que faz a leitura de tudo que tem na tela, de todos os elementos, os textos, as imagens. Como isso é uma tecnologia em evolução, que vai acompanhando a evolução dos sistemas, dos aplicativos, dos sites, isso possibilita para qualquer pessoa com deficiência visual, qual que seja a deficiência visual, quase que o acesso total. É muito difícil tu encontrar algum aplicativo ou algum site que não tenha algum recurso de acessibilidade. Fernanda Abreu é mãe de Gabriel Lopes, um menino autista não verbal. Ela nos traz a perspectiva da inclusão para quem convive com o espectro. Fernanda é uma mulher de pele clara. Seus olhos e cabelos são castanhos. Ela está sentada em uma sala de aula. O diagnóstico não importa. Nós escutamos isto muito na educação, como mãe, nos grupos, né? Mas para mim, como mãe, eu acho, e como prof, né? Eu acho que importa muito. Porque é a partir do diagnóstico que se pode lutar pelo direito deles. Muito importante na escola, na educação também, o diagnóstico, né? Para ter ali o amparo da ACI, do professor do AE, que daí torna-se público da educação inclusiva. Então eu considero bem importante. A ACI são adequações curriculares individualizadas. A AE é o atendimento educacional especializado. William tem síndrome de Down. Ele está no 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Primavera. William tem cabelos loiros curtos e usa óculos. Ele está sentado em uma sala de aula com quadro branco ao fundo. Eu gosto de fazer desenhos, pintar, escrever. Muito mais que é porque boa. Então, criador, você conta assim, inglês, geografia, ciência, e história e física. Eu jogo muito, futebol, basquete, handebol, vôlei. Eu sou zagueiro, eu jogo camisa 7. William jogando basquete. Evelyn. Que antes ele ia somando com os lápis, ele pegava os lápis de cor, né? E ia calculando. E agora, com o uso da calculadora, então, ele pode simplesmente olhar as contas
calcular, se for de vezes ou dividido, que ainda tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Ele pode usar os sinais ali na calculadora e transcrever para a folha ou para o caderno. Márcia Terezinha Ziles Machado é representante do CONPED, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mãe da Raíssa, uma adolescente com síndrome de Down, ela aborda a luta pela inclusão na cidade de Dois Irmãos. Márcia é uma mulher de cabelos loiros curtos e olhos claros. Ela está sentada em um sofá. Porque hoje ainda nós temos muito do preconceito de por que essa pessoa está dentro da minha sala de aula se eu só quero trabalhar com pessoas ou estar com pessoas ditas normais. Embora haja boa vontade para promover a inclusão, a falta de informação e conhecimento é um obstáculo significativo. O entendimento das diferentes características de cada deficiência proporciona um melhor aprendizado à sociedade. Fernanda. Gabriel é uma criança com autismo com deficiência intelectual, então é bem difícil, né? A comunicação, a fala para ele é comprometida, né? Então ele é não verbal e ele consegue expressar quando ele não está gostando, né? Que ele se autoagride, né? E grita bastante, e quando ele está feliz, normalmente ele faz o movimento do flapping, que faz, né, o movimento ali dos seus bracinhos, né, e se expressa também girando, né, demonstrando que está tudo bem, mas como forma de fala, não tem essa comunicação. Márcia. Há alguns anos atrás, eu estava no ônibus com a Raíssa, e uma senhora olhou para mim e disse: olha, tu tem uma filha doente, né? A Raíssa rapidamente respondeu, sem que eu nem sequer olhasse para ela. Ela disse: não, eu só tenho síndrome de Down. Eu só tenho síndrome de Down. Que importante isso na vida dela, porque ela sabe que ela pode fazer tudo o que ela quer, ela tem os acessos, é só a gente realmente enxergar com os olhos de acessibilidade e de inclusão. E isso falta na nossa sociedade, inclusão. Angela Bonham é mãe do Pedro, um menino de 7 anos que tem uma deficiência física nas pernas devido a um encurtamento dos tendões. Angela tem cabelos castanhos, seus olhos são azuis. Ela está sentada em um banco com uma parede de azulejos ao fundo. A gente vê nas pessoas, porque elas direcionam um olhar, né? Vê que ele tem dificuldade locomotora, daí tem algumas pessoas que não têm a delicadeza, chegam e me perguntam, o que tem a criança, né? Então, tu não vai parar em cada esquina ou, tipo assim, dar toda uma explicação. Fernanda. Ainda assim, na sociedade, a gente passa por muitas situações. Outro dia eu fui no shopping com o Gabriel e ele se desorganizou e, né, caiu no chão ali, gritou, e uma mulher estava passando: meu Deus, esse menino tá morrendo! Então a gente ainda, né, escuta, né, muitos julgamentos, né? Falta de limites, né? Existem muitos julgamentos na sociedade. Com a legislação brasileira, se avançou muito nos últimos anos, gerando novas oportunidades. Ainda assim, é necessário que se evolua mais. Na prática, estamos no caminho. Márcia. Eu procurei uma instituição para colocar ela num maternal e tudo mais, e na época, talvez até por não saber, ou talvez por muita falta de informação, uma pessoa me disse: nós não aceitamos pessoas doentes na nossa escola. E isso me mexeu muito comigo. Isso me deixou, no primeiro momento, muito braba, no segundo momento, muito indignada. Mas também eu soube, através do meu marido, me disse: tem pessoas que não têm a informação de que nós temos hoje. Ângela. Quando crescimento dele, lá nos 3, 4 aninhos, teve professora, teve pedagoga que disse para vocês não tem que ir atrás de métodos para ele escrever, computador ou coisa assim. Pelo meu lado de mãe, a gente também acredita, né? Então eu acho que é importante, a gente tem que depositar isso neles para fazer eles acreditar. E eu sabia que ele era capaz de escrever, que ele era capaz de aprender. E agora ele está alfabetizado e está escrevendo, acompanha todo o processo de aprendizagem, né?
que é ofertado na escola. A gente nota que cada vez mais está se criando isso, né? Inclusive, assim, tem prédios antigos, construções mais antigas que não tinha acesso nenhum, né? Mas as construções novas, porque é a primeira coisa que chama a atenção da gente, né? Agora que a gente vive essa inclusão, já está tendo acesso, que ótimo, né? Tá? Então, isso é muito importante. Então, essa lei, assim, é maravilhosa. Anderson. As pessoas muitas vezes não se dão conta. Então, por exemplo, tem carro onde não pode estar, então a pessoa com deficiência tem que desviar. Nas vagas de estacionamento, as vagas específicas para as pessoas com deficiência, o pessoal que não tem deficiência estaciona. As calçadas, no geral, são muito ruins. As pessoas mesmo são responsáveis, né, por fazer a calçada na frente da sua casa e na frente do seu estabelecimento, e elas muitas vezes não têm a mínima preocupação de fazer uma calçada acessível para quem não enxerga também, mas principalmente para quem usa cadeira de rodas. Jaime. Oportunizar para as pessoas rampas, bengalas, porque muita gente não tem acesso a bengala, né? Muita gente não tem acesso a cadeira de rodas. Então, oportunizar isso é fazer a inclusão. Isso é uma parte da inclusão, mas não existe inclusão completa sem que a oportunidade se torne possibilidade. Então, a gente pode ter rampas, a gente pode ter bengalas, a gente pode ter cadeira de rodas, a gente pode ter elevadores, mas se as pessoas não forem capacitadas em todos os espaços, o acesso que as pessoas com deficiência vão ter a essas rampas, até os espaços em si, não vão servir para muita coisa. Então, a gente precisa ter a capacitação, seja a capacitação formal ou até o entendimento, a informação, as pessoas buscarem mesmo a informação para elas entenderem que as pessoas com deficiência precisam ocupar os espaços, precisam estar em todos os lugares. Hipólito. Mas eu acredito também que crianças atípicas estar no ambiente escolar beneficia também os demais estudantes, porque desmistifica essa ideia da imagem, estereotipada de uma criança atípica. Raíssa na aula de culinária, música e artesanato na APAE. A APAE proporciona para as pessoas com deficiência intelectual a possibilidade de integração e convívio. Os alunos participam de atividades que agregam perspectivas às suas realidades. Márcia. As APAEs, elas são imensamente importantes. As pessoas devem dar essa credibilidade, porque dentro de uma APAE, a gente hoje tem tantas coisas, tantas atividades, nós temos tantos profissionais que trabalham pelas crianças, que dão esse acesso às pessoas que possam sim também dar essa visibilidade. Raíssa Laís Machado é filha de Márcia. A jovem recém-formada no ensino médio na escola Afonso Wolff tem síndrome de Down e coleciona conquistas no esporte. Atualmente, ela frequenta a APAE e busca se desenvolver profissionalmente. Raíssa tem cabelos escuros longos e usa óculos. Ela está sentada em um jardim. Desde criança, desde bebê, que eu frequento a APAE, e lá pra mim foi tudo. Eu danço bastante, também além de jogar futebol, eu também faço culinária, artesanato para preparar os banquinhos para sorteios, para vender também. Também faço música, eu vou lá quase todo dia, mas é bastante legal e bastante interessante estar lá. Diferentes atores são importantes para a efetivação das medidas implementadas nas escolas. Na rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação realiza investimentos que ajudam a compor o processo. Denise Maria Maldaner é a secretária de Educação da cidade de Dois Irmãos. Denise é loira e usa óculos. Ela está sentada em uma sala da Secretaria de Educação. Eles participam efetivamente das ações de que acontecem nas escolas, das atividades, né? Participam das festividades e participam também na modalidade do atletismo na nossa Olimpíada Escolar. A gente procura também ter essa formação
para os profissionais da educação, a equipe diretiva, diretor, vice-diretor e o pedagogo, aos professores. Também nós temos, então, aos professores do AE, junto com as universidades, mas principalmente as questões pedagógicas do preparo do material, o que precisa ser preparado para essa criança estudante, né? Então a gente também precisa se aperfeiçoar. A gente abre as portas para o nosso Comped, para ele ir até as escolas e conversar com os estudantes. Estudante e professora na sala do AEE. O município conta com 80 monitores educacionais e 10 professoras de atendimento educacional especial. Além disso, o NAE, Núcleo de Apoio às Escolas, oferece atendimento em psicologia, fonoaudiologia, assistência social, psicopedagogia e neuropsicologia. Gerry Meneghetti é o prefeito municipal da cidade de Dois Irmãos. Gerry tem cabelo castanho escuro e barba curta. Ele está sentado em seu gabinete com uma mesa à frente. A educação, nós entendemos, enquanto administração municipal, que é a maneira mais eficiente para promover a transformação de uma sociedade. E para que a educação faça esse papel, é necessário que ela seja inclusiva. Já temos várias iniciativas dentro das nossas escolas, desde a questão dos monitores, desde a questão da acessibilidade, né, de instalação de elevadores, de plataforma elevatória e principalmente promoção da educação em si. Plataforma elevatória em utilização. Neiva Borer é merendeira na Escola Municipal de Ensino Infantil Jardim da Alegria. Neiva tem olhos azuis e usa seu uniforme de merendeira com uma touca nos cabelos. Ela está sentada na cozinha da escola. Sim, cada momento é único, porque às vezes de manhã tu chega aqui, tu já vai fazendo, ó, prepara o feijão, vai botando o arroz na panela. Tia, tem um chazinho gostoso daquele? Tem sim, a tia sempre tira aquele tempinho pro chazinho. E um chazinho de escola tem o seu valor, né? Eles adoram. Fotos de Raíssa em atividades culturais e sociais. A partir do apoio de todos os envolvidos nos processos de inclusão, se tornam possíveis muitas conquistas e o atingimento de objetivos. Márcia. Eu sempre tentei inserir ela ao máximo dentro da sociedade. Eu fiz o possível para que ela fosse ter uma vida normal, como todas as pessoas têm, os direitos dela. Raíssa, formada no ensino fundamental aqui no Travessão, foi estudar na escola Afonso Wolff, onde ela teve um carinho, ela teve uma coisa muito positiva, que foi a aceitação, que foi um transbordo de escola onde ela estudou a vida toda, de carinhos, e eles fizeram o mesmo com ela lá. Pedro Han é filho de Ângela. Como abordado anteriormente, ele tem dificuldades de locomoção. Pedro tem cabelos castanhos curtos e olhos azuis. Ele está sentado ao lado do seu andador pintado de verde brilhante. Lá no ginásio eu jogo vôlei às vezes. Eu encontro alguém brincando de pega-pega, daí eles deixam e eu brinco. Eu tô em sintonia com meus amigos todos. Anderson. Obstáculos tiveram, com certeza, mas nada que não pudesse ser superado, né? Eu estudei quando eu era muito pequeno em Novo Hamburgo, tinha 4 anos, né? Eu ia com meu pai, sextas de manhã, quando ele fazia varejo, deitado no colo dele e dormindo ainda antes de chegar na aula, né? Depois eu estudei em Dois Irmãos, eu ia de ônibus, saía às 5h30 da manhã de Santa Maria do Herval, ia para Dois Irmãos, lá contava com a ajuda do professor Dorival, que era meu monitor, né? Depois meio-dia voltava, depois na Fevale mesma coisa, só o trajeto era um pouco mais longo, né? Eu ia para Novo Hamburgo ao invés de ir para Dois Irmãos. Então obstáculos a gente sempre tem, né? Mas os meus pais sempre me deram bastante força, sempre me empurraram bastante, né? Nessa questão de estudar, de ir para frente, né? De ser alguém. E eu acho que obstáculos, eles precisam ser superados, né? A pessoa com deficiência que realmente quer ser alguém, que realmente quer realizar os seus sonhos, ela precisa superar os obstáculos e não se vitimizar. Raíssa. Sim, foi lá em Canoas que eu participei, que me convidaram para participar. Gostei bastante de ir para lá. Eu corri nos 50 metros, acabei ganhando medalha de ouro. No 100 metros também ganhei medalha de prata. No futsal ficamos em segundo lugar com a medalha de prata também. Foi no meio que eu comecei a pensar que no masculino também tinha um futsal. Pensei, bom, porque as meninas não podem jogar? Daí eu conversei com uma psicóloga lá da PAI
Daí começou com o Gerard. Daí sim começou a pai a oportunidade para as meninas também jogarem. Pedro. Sim, isso foi num dia de educação física. Daí eu caminhei e todo mundo ficou feliz. Eu caminhei, foi minha primeira vez na escola que eu caminhei fora. Quando eu tava indo, eles torciam pra mim conseguir, né? Eu gosto de sair caminhando eu gosto de largar o andador e sair fora caminhando uma goleira até outra. Todos podem e merecem sonhar. E muitos sonhos podem se realizar. Fernanda. Um sonho, assim, de sociedade, que parem de querer, assim, moldar uma criança com autismo ou com deficiência para que seja iguais aos demais. Raíssa. Quero jogar bastante, continuar jogando com a minha equipe. Quando eu crescer, eu quero tornar uma profissional do futebol e fazer bastante comidas. Pedro. Meu sonho é ganhar um quadriciclo, um Rottweiler, um pastor alemão e meu maior sonho é poder caminhar. William. Meu sonho é de polícia. Gosta dos polícias? Sim. Já conhece o polícia? Gips, Tony, Magui. Já refletiu o que é fazer a verdadeira inclusão? Raíssa. Poderiam fazer menos preconceito e falar mais com as pessoas com deficiência. Sim, conversar com as pessoas que têm uma deficiência para entenderem melhor o que é a inclusão. Hipólito. Inclusão não é só estar junto, né? Porque a gente pode deixar ele aqui na escola, mas ele não integrar de fato a turma não ter ele como um colega. Então acho que a inclusão não é só estar junto, não é só estar aqui, né? Isso talvez seria uma integração, né? Eu acho que a inclusão é construir nos outros a ideia de pertencimento. Márcia. Inclusão é oportunizar as pessoas a realmente terem o livre acesso de ir, vir, de poder acessar todos os locais que elas têm vontade. Ângela. A verdadeira inclusão, para mim, em primeiro momento, eu acho que é aceitar que a pessoa tem essa dificuldade e auxiliar ela no que for possível, para tornar essa inclusão o mais leve possível para a pessoa que necessita, né, que tem essa dificuldade. Dorival. A inclusão tu tem que te botar no lugar do outro às vezes, né? Que ela consiga ter os recursos adaptados para que ela consiga a sua autonomia para poder desenvolver e prosseguir também na sua vida, né? De autônoma, né? Independente e não ficar presa numa redoma de bolha. Jaime. Precisam ter o entendimento de que para que as pessoas tenham o acesso total a qualquer coisa que elas queiram, o protagonismo precisa ser da pessoa com deficiência. Anderson. A verdadeira inclusão é aceitar todo mundo como é oportunizar as mesmas coisas para todos, é dar a possibilidade da pessoa com deficiência ir aonde quiser, ser o que quiser, fazer o que quiser e realizar os sonhos que tem. Jerry. É olhar para todos com o mesmo olhar, promover as mesmas oportunidades para todos. Só que para isso nós precisamos ter investimento em adaptações, investimento em suporte, tanto dentro quanto fora da sala de aula, e atender às individualidades de cada pessoa, de cada aluno. Denise. Acreditar num mundo melhor e que precisamos respeitar, acolher, ter o carinho e se amar. Neiva. A verdadeira inclusão para mim é dedicação, dar aquele olhar especial cada dia para cada criança. É um sentimento único, o tratamento de cada criança, cada olhar, cada momento é único. Fernanda. A inclusão é conseguir, né, fazer com que todos de uma sala estejam em harmonia, né, em tranquilidade e aprendendo, né? Então,
A aprendizagem é diferente para todos, na verdade, né? Cada vez mais, né? Cada aluno é único, é muito difícil. Então, a inclusão é uma professora que consegue trabalhar numa atividade de universal, né? Dar uma atividade que possa englobar todos da turma. Evelyn. É tu conseguir conviver no mesmo espaço, independente se a criança, o jovem tá junto da atividade, tá junto da proposta ou não. Tu saber respeitar aquele momento, se ele está tendo um momento de desestabilização assim dele, eu acho que tu saber visualizar e respeitar sem tu interferir, eu acho que isso já é uma grande coisa de fazer a inclusão acontecer num ambiente escolar. É simplesmente tu entender que ele é um de nós, mas com condições compreensivas diferentes e que tá tudo bem. Créditos: Direção-geral e de fotografia, Gustavo Carniel Hubert. Assistência de direção, direção de produção e narração, Anderson Dilke. Assistência de direção, roteirização e audiodescrição, Jaime Dias Magalhães Neto. Direção de arte, edição e finalização, Wellington Flor. Operação de câmera e legendagem, Comunique Produtora. Imagem aérea, André Becker. Produção de finalização, Marina Klein Teles. Assistência de comunicação, Carla Fogaça de Brida. Libras, Paula Boss. Novembro de 2024. Documentário Somos Capazes. Uma produção apoiada pelo município de Dois Irmãos, através do Departamento de Cultura e com recursos da Lei Paulo Gustavo. Lei Complementar 190